pode ser experimentada diretamente. A energia pura nunca foi vista e nem tocada. E ninguém pode ver a propriedade. Só se pode experimentar a energia e a propriedade por meio dos seus efeitos. O capital nasce da representação escrita das qualidades econômicas e socialmente mais úteis sobre os ativos, escrituras, fianças, contratos e outros registros. No momento em que concentrarmos nossa atenção na escritura de uma casa, por exemplo, e não na casa em si, passamos automaticamente do mundo material para o universo conceitual onde o capital mora. A relevância do contrato por instrumento público me parece ser de evidência solar. E a redução de seu alcance tende a só trazer desvantagens à sociedade, deixando-a desprotegida. Não tem razão, no meu entendimento, os que afirmam que a segurança dos contratos não depende da forma pública, apontando como exemplo o modelo de outros países, onde os negócios privados podem ser legalizados por qualquer um. O exemplo dos Estados Unidos costuma ser o mais concorrido. É certo que o sistema americano é diferente do brasileiro, mas é também verdade que naquele país foram criados mecanismos próprios de defesa e os contratos só são aceitos quando são redigidos por um escrow, um profissional que faz, às vezes, de um tabelião. E mediante seguro. Ainda assim, podemos considerar que a atual crise norte-americana deve-se, em parte, à inadimplência desenfreada no chamado mercado hipotecário subprime, empréstimos de alto risco e baixa qualidade, que muito bem poderia ser evitado caso houvesse um sistema notarial do tipo latino voltado à prevenção dos riscos negociais. No 15º Congresso Notarial Brasileiro, realizado nos dias 12 a 14 próximos passados, na cidade de Gramado, a notária de Buenos Aires, na Argentina, Cristina Armedia, que é presidenta da Academia Notarial Americana, trouxe uma inestimável contribuição para a comunidade notarial brasileira. Dentre seus inúmeros ensinamentos, lembrou ela que, durante a grave crise econômica vivida por seu país no ano de 2002, o notariado argentino fez-se presente e teve participação decisiva na busca e realização de soluções. Mas o detalhe é que tudo isso foi graças à confiança que a instituição notarial goza perante toda a sociedade daquele país. Vejamos, na recente história brasileira, a comprovação de que a permissividade do instrumento particular induz à adoção de modelos contratuais contendo cláusulas complexas e leoninas, ou seja, favorecendo ao extremo uma das partes, impondo aos adquirentes de imóveis e mutuários do sistema imobiliário condições obrigacionais extremamente desfavoráveis que restringem, invariavelmente, os direitos da parte economicamente mais fraca. É de se perguntar: pode uma mesma pessoa, em determinada situação, ser advogado na defesa do interesse privado de seu cliente e, noutra ocasião, transmutar-se em agente imparcial e equidistante dos interesses dos contratantes como um legítimo representante do Estado? A importância do instrumento público, senhores e senhoras, não é indicial, mas é estatística. Pesquisa recentemente realizada e publicada pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, revelou que a compra e venda de imóveis por instrumento particular provoca 500% mais litígios do que nas hipóteses em que as partes se valem da escritura pública. Cabe também aqui lembrarmos que abdicar da força da escritura pública e da credibilidade e segurança que a mesma irradia nada tem a ver com a simplificação de procedimentos. Atualmente, um instrumento público revestido com toda a carga de cautela que lhe é implícita pode ser elaborado em um só dia.
A capacidade dos notários e seus prespostos, aliada às ferramentas tecnológicas, permitem essa agilidade, não estando distante o encontro marcado entre a fé pública e o meio eletrônico, com os contratos celebrados em sua forma mais segura, por instrumento público e no meio digital. Esse predicado tanto é verdadeiro que o Poder Judiciário encontrou no tabelião um parceiro para a desjudicialização de procedimentos, iniciativas já consagradas e outras que se cogitam, cada vez mais com insistência e pertinência. Mas quais as perspectivas que temos para a instrumentalização pela forma pública? Temos visto uma verdadeira derrocada do instrumento público, ou da exigência do instrumento público nos negócios que se realizam no nosso país. Assistimos hoje, na palestra anterior, brilhantemente proferida, ao último prego no caixão dos notários, como diria o Dr. Loureiro, na palestra da manhã. Mas reflitamos para o futuro. Algum mecanismo de garantia o Estado de Portugal deverá encontrar para assegurar os negócios que forem formalizados por tantos agentes. No Brasil, o advento da Lei 11.441 de 2007 é contraponto ao ideário dos que apregoam a evanescência do instrumento público ao conferir competência para os notários realizarem separação ou divórcios consensuais, bem assim os inventários e partilhas através de escritura pública, desde que inexistam menores incapazes ou testamento. Em quase 2 anos, ficaram patenteadas as vantagens que essa sistemática trouxe à sociedade, proporcionando maior agilidade, sem prejuízo da segurança jurídica. Com efeito, em recente manifestação do secretário da Reforma do Judiciário, tivemos ocasião de compartilhar no 15º Congresso ocorrido em Gramado, no qual estava presente também o brilhante registrador João Pedro Lamana Paiva, a quem eu rendo minhas homenagens e que também fez uma brilhante palestra no nosso encontro. Estando lá o secretário da Reforma do Judiciário, representando o Ministério da Justiça do Brasil, expressou-se sobre os efeitos decorrentes da Lei 11.441, destacando de forma enfática que a atuação notarial tem gerado maior acesso à justiça, seja pela capilaridade dos tabelionatos, seja pela simplicidade adotada nos procedimentos. Verifica-se mais efetividade e rapidez na resolução das situações de fato e maior pacificação social, o que tem contribuído sobremaneira para a alteração da liturgia e do formalismo do judiciário. Outro fator que se observa de forma extremamente positiva é a redução da demanda no Poder Judiciário, possibilitando que os magistrados possam dedicar-se na resolução de conflitos mais complexos, não despendendo energias para pôr sua rubrica na solução do que já está resolvido pelos interessados. Por outro lado, evidenciou-se maior credibilidade do serviço notarial para novas atribuições, gerando uma maior aproximação com o usuário. O que se afere, por conseguinte, é que o evidente sucesso no emprego do instrumento público produzido pelo tabelião, nas separações, divórcios e inventários, vem estimulando representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário a estudar novas hipóteses para conferir outras atribuições à competência notarial. Isso no processo de desjudicialização dos procedimentos denominados de jurisdição voluntária, que, aliás, nada tem de jurisdição. Nessa direção, apontam-se novas propostas legislativas, dentre as quais eu gostaria de pontuar e destacar apenas 3. A ampliação da competência dos notários para a realização das separações, divórcios, inventários e partilhas, mesmo nas hipóteses de existência de menores, incapazes ou testamentos, mediante a participação do Ministério Público.
Essa proposta deve ser discutida, e melhor discutida, logicamente, com o Poder Judiciário e com o próprio Ministério Público. O projeto de lei, atribuindo aos notários competência para a lavratura de escritura declaratória de usucapião, mediante procedimento administrativo simplificado, diretamente no tabelionato de notas, com possibilidade de demonstração pela via documental, como forma de promover com agilidade e efetividade a resolução alternativa de conflitos possessórios. E, por fim, e já não vou mais cansá-los com essa conversa, a possibilidade de atuação dos notários e registradores nos núcleos de justiça comunitária. Esse é um projeto pensado no âmbito do Ministério da Justiça, que conferiria ou conferirá competência para os notários e registradores formalizarem atos decorrentes da mediação, da prevenção de litígio, da pacificação social. Não há razão para que os notários não possam intervir nesses processos que têm basicamente a função de pacificar a sociedade. E terminando, senhores, longe de esgotar o assunto, é bastante evidente que a sociedade como um todo necessita de melhores esclarecimentos acerca do papel do notário. Esse é um grande desafio que a nossa instituição notarial enfrenta e, com certeza, continuará enfrentando. Por outro lado, resta inequívoco que governantes e legisladores, preocupados com questões macroeconômicas, igualmente não se aperceberam do quanto os notários são úteis no controle e fiscalização dos atos que são formalizados por instrumento público. E assim eu termino essa minha exposição e agradeço a paciência de todos os senhores e o convite que foi formulado. Obrigado. Agora vamos passar a palavra para o Dr. Elvésio Duia Castelo, presidente do IRIB, que optou por... Não, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer inicialmente ao convite feito para que nós pudéssemos estar aqui presentes, aprendendo bastante com as diversas manifestações feitas ao longo do dia. Ficar aqui em pé tem uma vantagem adicional, além de poder enxergar melhor vocês, que a gente fica mais perto do ar-condicionado e consegue se refrescar um pouquinho mais do que vocês que estão aí sentados numa posição mais confortável. Mas o tema desse painel, panorama da contratação por instrumento público, perspectivas dos instrumentos públicos. Eu acho que hoje nós ouvimos pela manhã uma palestra do desembargador Loureiro, nós ouvimos o contraponto feito no mesmo painel pelo registrador Francisco Rezende, vice-presidente do IRIB pelo Estado de Minas Gerais. Ouvimos agora a manifestação, a palestra do Dr. Ubiratã, e do ponto de vista técnico resta muito pouca coisa a ser dita, se é que resta alguma coisa ainda a ser dita. Acho que nós temos que fazer uma análise a partir destas palestras que foram proferidas hoje, na verdade, sobre qual é o papel que resta aos notários brasileiros. E eu diria mais, qual é o papel que resta a todos nós que exercemos a atividade notarial e registral. É preciso, e muitos de nós já têm feito isso ao longo da vida, é preciso aprender a fazer do limão uma limonada. É verdade que no Brasil há um crescente esvaziamento do instrumento público como forma obrigatória de materialização de atos e negócios jurídicos. É verdade que isso vem ocorrendo, muitas vezes, na minha avaliação, por uma visão distorcida ou por uma falta de informação.
Já foi dito aqui hoje que grande parte desta linha de condução legislativa e normativa decorre de uma visão muito imediatista e de uma visão de cunho eminentemente financeiro. Sob a falsa, na maioria das vezes, sob a falsa premissa de que o instrumento público é muito mais oneroso do que o instrumento particular, vem se trabalhando a cada dia que passa, nós somos surpreendidos por uma nova lei, por um novo ato normativo, desobrigando a utilização do instrumento público. A função de notários e também de registradores é a de dar garantia jurídica, dentre outras coisas, ao direito de propriedade. O desembargador Loureiro falou hoje pela manhã, com muita propriedade, de que os imóveis não são mais o principal ativo financeiro, mas imóvel é um ativo financeiro. Eu concordo com o desembargador Loureiro de que os imóveis perderam a sua importância fundamental que tinham no passado. O Código Civil de 16 tratava do direito de propriedade dos imóveis como uma coisa absoluta. A partir da Constituição de 88, houve uma redução dessa importância dos ativos imobiliários e os imóveis passaram a ter que exercer também uma função social, não apenas uma função econômica ou uma função financeira. Mas é importante a participação de notários e registradores. Por quê? Porque eles permitem, e o doutor Biratã, presidente do Colégio Notarial de São Paulo, acabou de dizer aqui, eles permitem a efetivação de uma coisa que é muito cara, que é muito importante, que é a prevenção de litígios. E acho que nessa esteira quais são as perspectivas do instrumento público, uma das mais fortes, uma das mais importantes será certamente a crescente participação dos tabeliães de notas nas atividades que hoje são exercidas pelo Poder Judiciário de uma forma até desnecessária. Não faz sentido, e eu tive a oportunidade de dizer isso na Faculdade de Direito, lá no Lago de São Francisco, ainda no ano de 2001, era ministro de Estado, aqui de São Paulo, Zé Abrão, ainda no governo Fernando Henrique. O judiciário foi feito para dirimir conflitos. Não tem o menor sentido entupir-se a máquina do judiciário para resolver questões que são absolutamente pacíficas entre as partes, não havendo intervenção de menores, de incapazes, ou seja, o que o judiciário fazia num processo, por exemplo, de separação, ou de divórcio, ou num inventário, ou numa partilha de bens, em que todas as partes são maiores, capazes, estão todos de acordo, não há nenhum conflito. O que o judiciário fazia? Pura e simplesmente chancelar a vontade das partes. De uma forma desnecessária, de uma forma absolutamente desnecessária. O que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, além de tudo isso, é também, e não poderia deixar de ser aqui observado, nós estamos vivendo também uma verdadeira revolução, não só no campo da função efetiva da atuação dos notários e dos registradores, mas também no campo da desmaterialização de documentos, de processos e de procedimentos. É muito importante que se estude o presente, que se analise as leis, que se analise os contratos. Isso é muito importante. Para que isso seja feito, é fundamental que se estude a origem das coisas, que se analise do ponto de vista, vamos chamar de filosófico, como e por que as leis e normas surgiram. É muito importante e, para este estudo, é vital que se olhe para o passado. Então, é preciso que, no presente, se analise as normas, se analise as leis. É preciso que se tenha o olhar mantido no passado para que possamos compreender a verdadeira natureza das coisas, o seu significado e a sua utilidade,
mas não podemos perder de vista o futuro, porque é com base no estudo do presente, os atos e contratos que estão sendo celebrados. A partir do olhar do passado, como, por quê e onde nasceram aquelas regras jurídicas, é preciso que se olhe para o futuro, porque os efeitos daqueles negócios que estão sendo celebrados agora vão se fazer sentir por muitos e muitos anos. E aí acho que é fundamental que se diga, que não se perca a oportunidade de dizer que os notários e os registradores brasileiros estão com os olhos voltados para o passado, sim, mas também estão com os olhos voltados para o futuro. Nós estamos vivendo, e o nosso ex-presidente Sérgio Jacomino está aqui bem na minha frente, com uma prova absolutamente viva disso. Nós estamos vivendo no Brasil, e no mundo, de uma maneira em geral, mas no Brasil, de uma maneira muito forte, uma verdadeira revolução. Nós estamos saindo de uma era em que os atos e negócios são materializados fisicamente em papel e estamos migrando, queiramos ou não, gostemos ou não, muito rapidamente para um mundo totalmente desmaterializado, em que os atos e contratos serão celebrados em forma absolutamente eletrônica, totalmente desmaterializada. Acho que não posso deixar de ressaltar que notários e registradores, os notários e registradores brasileiros, através das suas instituições... Tem um limpinho aqui, Sérgio, obrigado. Hein? É muito importante que seja dito que os notários e registradores brasileiros têm tido a preocupação de se preparar para o futuro e, através das nossas instituições, estão se preparando através de capacitação, de pesquisa científica avançada. Estamos trabalhando na desmaterialização dos documentos, na segurança jurídica dos documentos desmaterializados, e uma prova disso, desse trabalho que vem sendo feito pelos notários e pelos registradores brasileiros, todos nós pudemos sentir, agora, recentemente, no primeiro turno das eleições deste ano, em que todos os programas utilizados por todas as urnas eletrônicas brasileiras foram certificados pelos dirigentes do TSE a partir de certificados digitais emitidos pela Autoridade Certificadora Notarial e pela Autoridade Certificadora Brasileira de Registro, que são duas autoridades certificadoras que congregam todos os segmentos notariais e registrais brasileiros. Grande parte desse trabalho está sendo feito no presente, mas muito desse trabalho já vem sendo feito há alguns anos, e aí não posso deixar de destacar, mais uma vez, a participação de Sérgio Jacomino, que inaugurou a participação dos registradores brasileiros no Comitê Gestor da ICP Brasil, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, na Comissão Técnica. Presentemente, os registradores brasileiros continuam representados na ICP Brasil, no Comitê Gestor, através da minha pessoa, presidente do IRIB e suplente do Dr. Manuel Matos, que está aqui presente, que é presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que é seguramente a maior entidade não governamental da América Latina voltada ao estudo do documento eletrônico, da certificação digital. E por que isso é importante? Porque é isso que vai dar segurança jurídica, que vai dar eficácia, que vai dar validade, que vai perenizar os documentos eletrônicos que nós vamos ter que passar a utilizar de forma crescente, repito, gostando ou não gostando. É fácil da gente entender como este processo vai acontecendo ao longo do tempo. Para as pessoas que já militam na atividade notarial e registral há bastante tempo, eu gosto de usar um exemplo bem simples, que é o da DOI.
que dizem até que dói mesmo. É só você esquecer de mandar uma comunicação e a multa é bastante pesada, ela dói efetivamente no bolso do notário ou do registrador se ele deixar de fazer. A DOI, no início, era feita apenas em papel, depois houve um período em que o formulário em papel conviveu com o disquete, através de um programa de computador. Depois tivemos uma fase em que ela era remetida exclusivamente em disquete. Passamos por uma fase que era disquete ou internet. Estamos numa fase de internet e caminhamos agora para uma fase que, durante algum tempo, iremos conviver com o envio dessas declarações de operação imobiliária com certificação digital ou sem certificação digital, e muito em breve estaremos todos utilizando o envio da DOI através do uso obrigatório da certificação digital. A certificação digital é hoje talvez a única forma de se fazendo uma pesquisa, fazendo um rastreamento, de se chegar ao autor de uma determinada afirmação, de um determinado contrato, de uma determinada assinatura. Para encerrar, eu não vim aqui para dar aula para ninguém, eu quero destacar a importância da função social. O meu amigo Biratã, meu antecessor aqui, já fez essa colocação, não sobrou praticamente nada de novidade para ser dito aqui. A importância da função social que exerce os notários e registradores, para a importância da atuação cada vez maior dos notários na desjudicialização de processos e procedimentos em nosso país. Não há nenhum sentido em acionar a máquina do judiciário, que é muito cara, muito custosa, para que você resolva problemas que onde não há conflito nem incapacidade. E vou terminar, doutor Luiz Paulo, como eu lhe falei hoje pela manhã, lançando uma ideia que pode, à primeira vista, parecer bombástica ou polêmica, mas eu tenho certeza de que, com calma, pode até não ser implementada, mas com calma as pessoas, principalmente nós que atuamos na área jurídica, na área notarial e registral, vamos perceber que é um caso, no mínimo, a ser bem pensado. A questão do instrumento público versus instrumento particular hoje se baseia se a gente pudesse estabelecer numa figura piramidal. Está lá no artigo 108 da Constituição, afora os casos que são excepcionados nas diversas leis esparsas, que, abaixo de um determinado valor, 30 salários mínimos, os instrumentos podem ser feitos as operações podem ser constituídas por instrumento particular, acima disso, por escritura pública. A lógica que motivou o estabelecimento desse patamar tinha sentido. Era a lógica de reduzir, tinha sentido, um sentido mais econômico e financeiro. Hoje nós podemos perceber isso. Reduzir os custos para as pessoas menos aquinhoadas. O que se viu, na verdade, é que essa redução de custos não existiu nos negócios formais, e isto propiciou uma infindável série de ocupações irregulares, de loteamentos clandestinos, de invasões, e a nossa população, menos aquinhoada, com menos capacidade aquisitiva, com menos poder aquisitivo, com menos acesso à informação, na verdade, ficou entregue à própria sorte, sujeita à ação dos mais diversos especuladores, e aí nós temos um exemplo, como retrato material disso, um brutal índice de imóveis irregulares, principalmente nas periferias das grandes cidades, principalmente nas regiões mais pobres e mais carentes. Mais do que sugerir, eu vou colocar uma pergunta para que cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, e cada uma das pessoas que estão nos assistindo, pensem.
o que é mais interessante, o que é mais importante, o que é mais cruel? Este princípio, cuja finalidade era atender a população mais carente, está, na verdade, penalizando essa população mais carente. Se nós invertêssemos esta pirâmide, tornando obrigatória a utilização do instrumento público, exatamente pelas faixas menos aquinhoadas, pela camada da população brasileira com menor capacidade de renda, com menor capacidade de acesso à informação, com menor capacidade de consulta e de assistência jurídica, e fizéssemos com que este princípio, através desse princípio, que as operações de valor mais baixo fossem necessariamente feitas por tabeliões de notas ou assistidas por tabeliões de notas, que são profissionais do direito, com a contrapartida da responsabilidade, porque não existe ônus sem bônus, não existe bônus sem ônus. Com a contrapartida da responsabilidade, eu tenho certeza de que nós reduziríamos, desde que isso fosse bem divulgado, reduziríamos dramaticamente a ocorrência de celebração de contratos sobre imóveis ou pessoas irregulares ou sem capacidade para praticar os atos. Eu duvido muito que os tabeliões de notas lavrassem escrituras de imóveis que não estivessem regularizados, de imóveis que não tivessem existência plena no mundo jurídico, ou de pessoas que não tivessem capacidade para contratar. Essa inversão da pirâmide poderia perfeitamente corrigir esta distorção brutal que hoje vem imperando em nosso país. E vou um pouco além da inversão da pirâmide, porque aí o cidadão brasileiro, o hipossuficiente, receberia dos tabeliões de notas uma assistência jurídica gratuita, absolutamente gratuita, custo zero para o Estado, custo zero para o cidadão. Por que custo zero? Só haveria pagamento de emolumentos se daquela consulta, se daquelas tratativas resultasse a lavratura de uma escritura pública. E aí os emolumentos seriam pagos com base nas leis de emolumentos fixadas por cada um dos estados da federação. O Estado brasileiro, se adotasse este princípio, estaria dando de forma ampla, geral e irrestrita a toda a população brasileira assessoria jurídica gratuita, gratuita para o cidadão e gratuita para o Estado. Custo zero para o Estado, com um tremendo benefício social. E a outra bomba que eu coloquei para o doutor Luiz Paulo Aliende, tenho visto, e hoje foi dito aqui, muitas críticas quanto à figura da promessa de compra e venda e da escritura definitiva. Há um número muito grande de pessoas que combatem a promessa, por exemplo, de compra e venda por instrumento público, alegando que se tiver que fazer escritura de promessa por instrumento público, você estaria obrigando o cidadão a utilizar o sistema notarial 2 vezes. Aí também tem uma premissa equivocada. Se tudo fosse feito por escritura pública de promessa obrigatoriamente, nós estaríamos a um só tempo colaborando decisivamente para erradicar a lavagem de dinheiro, as fraudes, o caixa 2 nas operações imobiliárias e, ao mesmo tempo, dando ao cidadão celeridade, segurança, sem custo adicional. Como sem custo adicional? Uma medida muito simples, que já existe na legislação brasileira. O que eu coloco aqui, para começar a ser debatido, a ser discutido, é a proposta de que promessa de compra e venda só possa ser feita por escritura pública, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de lavratura de outra escritura definitiva para a consolidação da propriedade ao final do processo, bastando para isso, como já ocorre nos loteamentos, a averbação da prova inequívoca da quitação do preço contratado. Era só o que eu tinha a dizer hoje. Obrigado, senhores.
agradeço ao Dr. Elvésio sua manifestação, me colocou alguns problemas, me permito, então, rapidamente, só não é dar uma resposta no sentido de apenas responder aos questionamentos. Nós tivemos nesse painel uma visão que passou das formas mais rígidas de contratação pela forma pública privada e chegou a um tema que ainda não havia sido abordado, que é o do documento eletrônico, da transformação, da formalização dos documentos agora por um meio diverso, um meio eletrônico. Ou seja, o mundo se transforma. As atividades devem acompanhar essas transformações. As atividades devem permanecer e se fazer úteis. Então, aquilo que foi colocado no painel, no primeiro painel, quando o Francisco Loureiro aqui esteve. A função do notário é importante. Então, o foco tem que ser mudado da questão da obrigatoriedade para a efetividade da atuação. Um notário capacitado tem muito para oferecer para a população. E tem muita coisa, muito serviço, muita atividade que pode vir a ser muito bem desempenhada por um notário, utilizando-se da sua capacitação jurídica para tutelar interesses privados. Ou seja, a discussão com relação ao notário tem que ser para encontrar, da melhor forma possível, um campo de atuação em que ele possa efetivamente exercer aquilo para o qual essa função notarial foi concebida como uma necessidade social. Se, por acaso, não é mais a contratação de imóveis de maior custo, que se inverta a pirâmide, como sugeriu o Dr. Elvésio. Ou, então, a outra sugestão, desculpem a brincadeira, já que o Francisco Loureiro falou que talvez a desnecessidade da escritura fosse o prego final no caixão do notariado, pelo menos agora o prego já ficou mais dourado, né? Que se faça o compromisso de compra e venda obrigatoriamente pela forma notarial. Mas eu só queria colocar uma coisa. A Escola Paulista da Magistratura fica muito grata de poder sediar um encontro dessa envergadura, de poder receber ideias. E aqui a gente tem uma preocupação muito grande, que talvez até possa parecer algo diverso quando confrontado com a postura que se tem do judiciário de não ser moderno, de não buscar a contemporaneidade. Aqui na Escola Paulista da Magistratura, nós incentivamos o debate, incentivamos as novas ideias e não achamos nada bombástico ou polêmico. A polêmica é boa desde que ela possa se traduzir em bons frutos. Só preciso registrar, até por dever de ofício, que as novas atividades do notariado não precisam necessariamente implicar numa perda de competência do judiciário. Se o notariado puder desempenhar melhor as funções, que a sociedade se organize para esse fim. E a única ressalva é que, a partir dessa premissa, tudo que for proposto eu acho interessante. Não me agrada muito o argumento de que o judiciário possa ser despido de competências por não dar conta delas, por estar assoberbado. Ou as atividades devem ser desempenhadas por quem o Estado tiver para melhor desempenhá-las. É uma postura. Não por não se estar conseguindo fazê-las. Essa é só uma colocação pessoal, até por dever de ofício. Mas as ideias aqui na Escola Paulista da Magistratura são sempre bem-vindas para serem discutidas. E agora, agradecendo a presença de todas as palestras todas, dá uma pausa para o café.